Olá, a paz do Senhor. Neste domingo iniciaremos mais um trimestre com as lições bíblicas da CPAD. O assunto deste trimestre é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O comentarista deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. E neste domingo estudaremos a lição de número 1 com o tema O Verbo que se tornou em carne. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. A palavra-chave é encarnação. E vamos abordar nesta lição o Evangelho de João. Jesus, o Verbo de Deus. A encarnação do Verbo. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões Verbo Divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontra a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo é encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. O que João quis dizer com o Verbo? O termo grego Logos, traduzido para o português como Verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o Verbo é o agente da criação, a palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas, e a lei de Deus, seu padrão de santidade. Enquanto na filosofia grega, o Logos significa o princípio da razão que governa o mundo. O pensamento, na cultura hebraica, é outra forma de referir-se a Deus. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo
possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou tenda, entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.